Bom dia, minhas sabidunas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso clássico Café das Sabidunas, que acontece toda segunda-feira às 7h30. Vamos entrando. Nós temos aí nos nossos canais para vocês assistirem mais de 500, eu ia dizer, chegaremos lá, né? Mais de 50 episódios aí. Se você perdeu algum episódio, você consegue assistir tanto pelo YouTube quanto escutar pelo Spotify. Basta digitar lá Café das Sabidonas. Meu primeiro café aqui, Jenny, seja muito bem-vinda. Vande, bom dia. Então você pode se inscrever, aproveita, já se inscreve lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Também já coloca lá para seguir o canal do Spotify, que tem mais de 50 episódios aí para você assistir. Bom dia, Ana, bom dia, Regina, maravilhosa. Nós sempre trazemos conteúdos aqui que estão correlacionados com a nossa área. Esses últimos 4 a 5 episódios aí, nós estamos numa maratona falando sobre peelings, né? Sobre cosmetologia, sobre princípios ativos. Então é muito interessante que vocês voltem lá e assistam os outros episódios aí também, tá bom? Bom dia, pá! Bom dia, minhas maravilhosas. Buenas. Outro recado importante para vocês, tá bom? Se inscrevam aí no nosso canal do YouTube. Nós temos uma meta super ousada para esse ano e nós já estamos quase batendo a nossa primeira meta. Então, assim, estamos ali. E por isso eu conto com cada uma de vocês lá no nosso canal do YouTube. Essa semana, inclusive, vai sair conteúdos exclusivos para o YouTube que nós não vamos postar em outras redes. Então, se inscrevam lá, tá bom? Cássia maravilhosa, Cindy, maravilhosas. Elo, esse café vem me acompanhando por alguns meses e faz muita diferença na minha prática clínica. Ai, fico feliz, fico feliz. Vambora. O que eu preparei pra vocês aqui hoje, tá? Pra gente falar um pouquinho, vou até pedir pro Silvinho que tá aqui, escrever aqui nos comentários sobre recomendações pré-peeling, tá? Para nós falarmos um pouquinho aqui. Vou pedir pro Silvio fixar, ou se alguém quiser escrever, daí eu consigo fixar o comentário aqui para as pessoas que forem entrando também saberem aí sobre do que se trata o nosso assunto. Hã? Recomendações pré-peeling. Coloca não recomendações não, coloca só pré-peeling, tá? Porque não é só recomendações, né? Vem uma série de coisas aí. Deixa o Silvinho escrever. Buenas, quando a gente fala sobre pré-peeling, muitas pessoas pensam que é só um preparo daquela pele em si ali, ó. O Silvinho escreveu aqui pra gente. Fixar comentário. Esse final de semana, inclusive, nós estávamos conversando, o Silvio e eu, sobre a questão dos peelings, né? O que está envolvido? Quais seriam os pilares assim matadores, né? Quais seriam os pilares essenciais aí para que você nunca errasse numa aplicação de peeling? Refletindo sobre isso, bom dia, Anne, maravilhosa. A Anne, gente, deixa eu só voltando aqui, né? A Anne, agora ela é monitora aí do curso Fórmula Home Care e ela arrasa, é uma das nossas monitoras técnicas aí, tem muito conhecimento. Em breve, inclusive, vou convidá-la para um café aí. Anne, seja bem-vinda. Buenas, quando a gente pensa em peeling, né, Silvio e eu estávamos falando e a gente chegou nessa questão, né, quais seriam os principais fatores para que essa profissional não errasse mais na aplicação de peeling, para que essa profissional tivesse segurança, para que essa profissional ela não se sentisse ali em dúvida do que exatamente, né, ela poderia seguir nessa linha de raciocínio. Eu falei assim, olha, os meus segredos, o segredo dos meus tratamentos, eles basicamente percorrem 3 caminhos, que é o quê? O preparo, né? O preparo não só dessa pele, mas dessa paciente, o preparo de tudo isso, então seria um pré-peeling, que envolve as questões que nós vamos falar aqui, seria a aplicação do peeling em si e o pós-peeling, que não é só o pós-peeling em cosmetologia, envolve o pós também. Então, quando a gente fala sobre pré-peeling, existe ali as recomendações pré-peeling, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente precisa entender que peeling hoje é uma palavra muito comum, né? Se vocês saírem na rua perguntando para as pessoas e até para os pacientes de vocês o seguinte, olha, você sabe o que é cosmetologia? Provavelmente ela não vai saber, a não ser que ela esteja muito inserida dentro da área da estética. Agora, se você chegar para sua paciente e perguntar assim, você sabe o que é peeling? Você sabe o que é skincare? Com certeza ela vai saber, porque são nomenclaturas que estão mais na boca do povo, digamos assim, né? E quando a gente pergunta assim, e você sabe o que é um peeling?
Eu fiz esse teste com a minha equipe, né? Como vocês sabem, a gente tem uma equipe enorme aí. E por mais que a gente já trabalhe há muitos anos aí juntos, eu sempre falo muito sobre cosmetologia, princípio ativo, cosmetologia, princípios ativos. Então a minha equipe, boa parte dela, sabe o que é cosmetologia e o que são princípios ativos. E aí eu trouxe esse questionamento. Você sabe o que são peelings? Aí, automaticamente, a reflexão que eles fazem é, eles vão buscar na memória conteúdos, né, nomenclaturas que se aproximem dali, o que eles já viram em relação a isso, e 100% responderam assim, eu sei o que é peeling. Eu disse, o que esse peeling faz na pele? Ele descama. 100% das respostas foram essas. Então, por mais leiga que a pessoa possa ser, né, ela vai ter um entendimento básico ali, ou, né, do que ela imagina que seja um peeling, porque isso está mais próximo da realidade, está mais próximo da boca do povo. E eu tô falando isso por quê? Porque quando a gente fala sobre peeling, quando qualquer coisa que esteja disfuncional naquela pele ou que não esteja 100% agradando aquela paciente, seja uma hipercromia, né, um melasma, uma acne, uma linha de expressão, uma rugosidade da pele, os poros, qualquer coisa que não esteja de acordo com o que ela almeja ou deseja para a pele dela, ela vai pensar que ela precisa descamar aquela pele, que ela precisa trocar aquela pele para que então ela tenha uma pele dos sonhos, tá? Então o peeling, ele tá muito na boca do povo, assim, né? Porque as pessoas automaticamente elas pensam, não tô feliz com a minha pele, eu preciso trocar de pele, como se fosse uma cobra, né? Nós, profissionais da área da saúde estética, nós sabemos que nem todo peeling ele precisa descamar para que então a gente entregue um resultado de qualidade. E aí aqui a gente entra em recomendações que antecedem a aplicação desse peeling. Porque peeling, gente, não é para todo mundo. Nem todos os organismos, nem todas as peles estão de fato preparadas para saírem sendo estimuladas, e isso nós já falamos aqui em vários outros cafés. Vocês podem voltar naqueles episódios, eu falo muito sobre isso nos cursos também. A gente não pode simplesmente receber uma paciente, estimular já no primeiro momento e vamos pele, vamos organismo, me traz uma pele nova. Não é assim que funciona. Então ele não é para todo mundo, ele é para aquela paciente que primeiro está preparada para receber aquele estímulo, né? E que de fato ela entendeu o que ela vai precisar fazer na parte dela daquele tratamento. 50% profissional, 50% paciente. Então vocês percebam aqui que as recomendações, elas não são pós-peeling. Não é depois que a sua paciente aplicou um peeling que você vai sentar com ela na sua frente e você vai passar aquelas recomendações. Não. Antes de aplicar esse procedimento, você vai conversar com a sua paciente para entender se ela está disposta a fazer os 50% dela, a parte dela desse tratamento, que envolve o quê? O que eu coloquei aqui, né, para vocês terem aí? Ela está de fato comprometida com esse tratamento? Essa semana passada, eu atendi uma paciente que ela já era minha paciente antiga, muito tempo aí. E ela nunca teve acne, ela sempre teve a pele perfeita. E há algum tempo ela começou a fazer um tratamento aí ortomolecular, começou a tomar 1 zilhão de cápsulas. E a gente sabe que, por mais naturais que sejam aqueles princípios ativos que estão dentro das cápsulas, a gente tem um risco químico ali para o organismo que envolve as cápsulas, o recipiente, etc. E também a quantidade de princípios ativos. Basicamente, quando a gente fala sobre nutricosméticos, nós estamos também equiparando a cosmetologia. Se numa formulação cosmética a gente não coloca mais do que 5, 6 princípios ativos, numa formulação de nutricosméticos também não, pelo risco de incompatibilidade, risco de absorção, se é no intestino, se é no estômago, enfim, né? A gente entra em várias coisas aqui. Mas o que eu quero dizer é, essa paciente ela começou a ter acne, mas muita acne, não era pouca acne, não, era muita acne aí. E o que acontece, né? Eu sentei ela na minha frente e falei, olha, você nunca teve acne antes, né? Se nós observarmos quando começou a surgir essas acnes, foi quando você começou X tratamento. Eu acredito que seja muitos princípios ativos dentro aí desse, ela tomava, gente, mais de, 10 tipos de cápsulas por dia, né? Entre todo dia, então imagina o risco químico que isso tem para o organismo. Então eu fiz essa correlação com ela, eu falei assim, olha, para eu continuar tratando a tua pele, tu vai ter que confiar no que eu estou te falando. Que é o quê? Nós vamos pausar esse tratamento das cápsulas e vamos ver como que essa pele ela vai responder.
A pele respondendo positivamente já é um sinal de que esse organismo estava sendo agredido pela essa quantidade de cápsulas que tu estavas tomando. Aos poucos, depois da pele controlada, nós vamos inserindo pouco a pouco, né, essas cápsulas, né, esse tratamento novamente aí na tua rotina, mas diminuindo essa quantidade, porque não precisa de tudo isso. Enfim, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a paciente, ela precisa confiar no que você está falando, no que você está fazendo, no que você está falando e precisa se comprometer com aquilo. Não adianta essa paciente chegar lá no meu consultório para tratar essa acne que ela nunca teve, eu aplicar o meu melhor peeling, o meu melhor pós-peeling, sendo que a gente sabe que aquilo ali está acontecendo de dentro para fora, entende? Se ela não confia no que eu estou falando para ela, como que a gente vai progredir nesse tratamento? Então esse é o primeiro ponto, ela precisa confiar no que você está conduzindo naquele tratamento, certo? O que mais eu coloquei para vocês aqui? Essa paciente, ela pode investir nesse tratamento? Porque muitas vezes a paciente, ela chega até o nosso consultório. Olha o bico, pera. Muitas vezes essa paciente, ela chega até o nosso consultório acreditando que o investimento é só daquela sessão do procedimento. Não é assim? Então ela vai lá, ela compra muitas vezes uma sessão de limpeza de pele, uma sessão de peeling, de microagulhamento, e ela acredita que aquilo ali seja só aquela sessão, que já é errado, né? Porque ela nem pode comprar essa sessão direto, ela deveria investir na consulta de saúde estética para que então a gente desenhasse aquele plano de tratamento. Mas ainda no nosso mercado, muitos tratamentos são vendidos dessa forma indiscriminada. Então ela vai lá, ela compra aquela sessão e ela acredita que o investimento é só daquela sessão. Ela não coloca na ponta do lápis aí o que ela vai precisar investir de nutricosméticos, daqui a pouco se precisar, sobre o pós-peeling, né? Quais são os cosméticos que estão envolvidos ali, porque a gente sabe que o que mantém aquele resultado e o que traz um resultado controlado e de qualidade é o que ela vai utilizar no pós-tardio e não o estímulo daquele procedimento em si. Enfim, se ela está disposta a fazer esse investimento e quanto que ela pode fazer esse investimento. Uma das primeiras coisas que eu ensino às alunas do curso Fórmula Home Care, e quem é minha aluna de forma geral, é entender o poder aquisitivo daquela paciente para que você, primeiro de tudo, trabalhe dentro do que é possível para aquela paciente e não perca aquela paciente, porque você pode sim, hoje a gente sabe que a nossa cosmetologia ela é incrível, ela é vasta, né? A gente consegue desenvolver produtos cosméticos aí de 50, 60 reais, 100 reais, 120 reais, assim como a gente consegue desenvolver produtos de 200, 300, 400, é infinito. Então você entendendo a realidade financeira daquela paciente, você vai conseguir desenhar esse plano de tratamento de uma forma mais efetiva. Então a questão é, ela pode investir nesse pós, quanto que ela pode, entende? Ela está disposta, e aqui é uma coisa que é incrível, né? As minhas pacientes, elas já estão, bom dia, Josi, maravilhosa. A Josi é uma profissional destaque aí do curso Fórmula Home Care. Vocês não têm noção, não, eu nem posso dar esse spoiler, mas eu vou falar um pouquinho, vocês nem têm noção do que as profissionais destaques aí do curso Fórmula Home Care vão receber, gente. Maravilhoso, mas vamos lá. Aqui é uma questão, as minhas pacientes, elas já estão muito doutrinadas, né? Porque eu trago muito essa comunicação pelo meu Instagram e eu sou muito, gente, em consulta. Aqui, claro, eu brinco com vocês, né? Sou assim, trago os conteúdos de uma forma mais leve, né, para vocês. Mas em consulta, eu posso dizer que eu sou até uma pessoa um pouco rígida, sabe? Porque é o meu nome que está em jogo e é o meu trabalho que está em jogo e eu não estou disposta a abrir mão de certas orientações. Então, o que eu estou dizendo ali é porque eu sei o que eu estou dizendo e ela precisa seguir aquilo. Então, em relação a isso, eu não abro mão. Então, aqui, ela está disposta a não usar maquiagens? Ela está disposta a não se expor à radiação? Ai, Grazi, não posso, eu tenho, sei lá, uns 15 anos daqui a 2 dias. Bom, então a gente não vai aplicar o seu peeling agora, a gente vai esperar você passar essa festa e aí sim a gente vai aplicar o seu peeling, porque eu preciso de no mínimo 48 horas sem uso de maquiagem nessa pele e sem exposição à radiação. Você está disposta? 48 horas, 72 horas, uma semana, depende, né, do procedimento o qual nós estamos aplicando ali. Então, isso é uma comunicação clara e objetiva que você precisa ter com a sua paciente. E você não pode abrir mão disso.
Ai, mas tudo bem ela usar uma maquiagem no dia seguinte do pós-peeling. Não, amor, não está tudo bem. Lembra que nós falamos sobre o risco químico de se expor essa pele a esses compostos aí que são pigmentos, né? Ixi, tem muita coisa envolvida numa maquiagem ali que pode danificar o seu procedimento. Então, são alguns pontos aqui. Comprometida com o tratamento, pode investir no pós, está disposta a seguir as suas recomendações da forma como você está falando ali. E um outro detalhe importante, nessa daqui eu até sou um pouco flexível, né? Mas tudo depende da paciente que eu estou lidando aí. Está disposta a não ingerir bebida alcoólica? Por quê, gente? Quem é aluna do curso Forma Home Care já sabe disso de trás para frente. Nós temos uma aula só para falarmos sobre os danos que o álcool traz para o organismo, né? Mas resumindo para vocês aqui, a ingesta de bebida alcoólica, ela deixa o nosso organismo até 5 vezes aí mais lento do que o habitual. Ai, Grazi, mas aí a minha paciente marcou um peeling na segunda-feira. Se você, por isso que eu disse, as recomendações, gente, elas não vêm pós-peeling, elas vêm pré-peeling, porque você vai orientar a sua paciente. Amor, escuta aqui, nós vamos iniciar o seu tratamento, certo? Na segunda-feira. Então, sábado e domingo, você não vai entrar para dentro de um copo de cachaça, para dentro de uma garrafa. No máximo, aí, uma tacinha de espumante, uma tacinha de vinhozinho, de forma leve, não ultrapassando isso. Por que que eu estou te pedindo isso? Porque o seu organismo fica até 5 vezes mais lento e isso vai prejudicar o processo cicatricial e de regeneração do nosso peeling. Certo? Estamos combinadas? Estamos combinadas. Então, a sua paciente já foi avisada. Da mesma forma que ela não pode também entrar para um copo de garrafa, não pode entrar aí para dentro de uma garrafa num pós-peeling, porque isso também vai prejudicar o seu processo de cicatrização, né? Então, isso eu sempre aviso as pacientes ali, ó, fez peelingzinho? No máximo, uma tacinha de espumante, não pode chorar, né? Porque senão a lágrima também interfere aí no nosso peeling. Enfim, são algumas brincadeiras que eu trago de forma leve na consulta ali para trazer essas orientações para as pacientes que fazem toda a diferença, certo? Principalmente no processo cicatricial aí desse peeling. Então, acho que a gente fechou esse primeiro bloco aqui de recomendações, né? Que elas não vêm depois do peeling, elas vêm antes desse peeling aí. Tá? E aqui são assim, algumas que eu coloquei para vocês, tem muitas outras envolvidas aí, certo? Outro ponto que a gente fala é sobre o preparo da pele para esse procedimento. E aí aqui a gente abre um leque também, né? A Anne maravilhosa, olha, dá suporte até para vocês, até aqui no Café das Sabidonas, a Anne dá suporte para vocês, eu não vi a pergunta aqui, ó. Bom dia, Grazi. Sobre essa questão de saber se a paciente pode ou não investir, como perguntar durante a consulta inicial? Perfeito. E aí a Anne, né, nossa monitora maravilhosa, que ela já é aluna do curso Forma Home Care há muito tempo, aqui ela colocou. Você pode perguntar quanto você está disposta a investir. Essa é uma pergunta clássica e eu ensino as alunas também, não vou falar obviamente no detalhe isso para vocês, porque isso aqui é uma das estratégias do curso Forma Home Care, mas você automaticamente fazer a sua análise, né? Muitas vezes a gente não se sente 100% confortável em fazer essa pergunta, mas existem outras estratégias que você faz uma análise completa ali para entender isso, tá? Mas essa é uma pergunta sutil também, para você entender o quanto ela está disposta. E se isso cabe à realidade. Porque essa pergunta, você vai perguntar, quanto que você está disposta a investir no tratamento? Ai, R$100. Com R$100 você consegue fazer um pós de qualidade? Se você consegue, se você se garante, ótimo. Se não, você precisa trazer ela para a realidade. Olha, com R$100 talvez eu não consiga, talvez eu precise de 150, 160, você está disposta? Entende? Então, você vai precisar também trazer a paciente com os pezinhos no chão, realidade, né? Buenas, tô gritando muito, gente, que às vezes eu me aproximo um pouco do microfone aqui, pode dar interferência para vocês aí, tá? Buenas, quando nós falamos aqui sobre preparo da pele, aí sim a gente abre um leque, né? Da onde que vem? Quando a gente fala assim, preparo da pele, eu falo muito sobre isso, né? As alunas, inclusive, falam muito sobre isso. Eu aprendi sobre o preparo da pele contigo, né? De tanto tu falar e etc. Mas não fui eu que inventei isso, tá, gente? Se a gente for parar pra pensar na cosmetologia, sobre o nosso mercado aí, na década de 60, e vocês já devem ter ouvido falar muito dessa formulação aí, que é a fórmula
do nosso Kligman, né? Então, o que tem naquela formulação lá? Se a gente for pensar no conceito daquela formulação, o que tem lá dentro? Até hoje essa formulação ela é utilizada, mesmo, né, já tendo muita tecnologia cosmética, ainda tem pessoas que utilizam. Mas a questão é, o que tem lá dentro, tá? Nós temos a nossa tretinoína, que é o ácido retinóico. Nós temos a hidroquinona, né, que ela dispensa apresentações aí, que ela é uma paulada de despigmentante. Lembrando que nós estamos falando de uma formulação da década de 60, tá bom? Esse era o conhecimento que eles tinham naquela época, certo? E o dexametasona, que ele é um corticoide. Se a gente pegar essa formulação e pensar sobre ela, então nós temos aqui o nosso ácido retinóico, que ele é o quê? Um agente queratolítico, que vai abrir toda aquela galera, certo? Nós temos aqui a nossa hidroquinona, que é um despigmentante, e nós temos o dexametasona, que ele, né, eu penso que ele colocou ali, acredito que ele colocou nessa formulação, por quê? Com o intuito de controlar esse processo inflamatório. Só que a gente está falando de uma formulação da década de 60, a qual não se sabia que o ácido retinóico utilizado diariamente numa rotina skincare pode simplesmente acabar com a nossa microbiota, com o nosso manto hidrolipídico, alterar pH, aumentar a vasodilatação, favorecer aí para a perda de água transepidérmica, liberar mediadores pró-inflamatórios e por aí a gente vai. Então, naquela época não se sabia sobre isso com o uso contínuo do ácido retinóico. Também não se sabia naquela época os riscos de utilizar a hidroquinona de forma indiscriminada, a toxicidade da hidroquinona para o nosso organismo, certo? E também não se sabia que não se pode usar um corticoide a longo prazo, né? Até porque os corticoides aí é aquilo que eu sempre falo para vocês, eles não tratam, eles vão lá e silenciam. Então, o intuito dele colocar um corticoide ali naquela formulação, eu acredito que ele tenha pensado, olha, isso aqui que eu tô fazendo, ácido retinóico, hidroquinona, vai causar um processo inflamatório intenso. Então, eu preciso controlar esse processo inflamatório. Vou colocar aqui um corticoide, porque era o conhecimento que se tinha naquela época. Então, pensa, analisa isso, né? Se naquela época ele já pensava em modular esse processo inflamatório, controlar, deixar isso mais suave, por que hoje em dia as pessoas simplesmente esqueceram desse passo da modulação da inflamação? As pessoas só querem inflamar, né? Então, quando a gente fala sobre preparo da pele, a gente precisa entender o que aquela pele está precisando naquele momento. Por que ele utilizava essa formulação naquela época? Ele recomendava aí, isso tem em vários artigos, né? Eu recomendava que as pessoas utilizassem ali por 1, 2, 3 meses, muitas vezes, para que depois entrasse com ácidos mais potentes, um ATA, né? Ácido tricloracético aí, que são peelings mais potentes. Hoje em dia, se a gente for pensar, trazer essa formulação aí para nossa realidade, a gente pode sim seguir esses mesmos passos com princípios ativos mais atuais, né, menos agressivos aí, mas seguindo essa linha de raciocínio, né? Poxa, eu preciso ali, e aí é que tá, o que eu preciso colocar na minha formulação de pré-peeling, né? Você precisa pensar primeiro de tudo, com que tipo de pele você está lidando? Com que tipo de pele você está trabalhando? É uma pele reativa? É uma pele sensibilizada? É uma pele desidratada? E aqui, quando a gente fala sobre desidratação, uma das coisas mais comuns que eu vejo hoje são peles completamente desidratadas, recebendo peelings e recebendo laser. Gente, pelo amor de Deus, já trouxe isso para vocês em outros cafés, já trouxe isso para vocês em aulas, já trouxe em aulas ao vivo, enfim, já expliquei isso de diversas formas. Quanto mais hidratada estiver a nossa pele, mais ela vai receber adequadamente um tipo de procedimento, seja ele qual for. Então, essa história de que a pele, né, ela já tá descamando ali, eu posso aplicar um peeling, meu Deus, isso é a coisa mais grotesca que eu já vi dentro da nossa área. Se essa pele, ela está descamando, é porque claramente está faltando hidratação, está faltando manto hidrolipídico, ela está com pH desregulado, ela tá com perda de água acelerada ali naquela pele. Então, meu Deus, enfim. Então, a gente entra aqui com que tipo de pele você está lidando, certo? Pele sensibilizada, inflamada, desidratada, então você precisa regular esses fatores para depois entrar com outro estímulo, né? Dar outro estímulo aí para essa pele. Bom, nós estamos trabalhando com uma pele mais espessa. Que tipo de pele espessa? É muito espessa? É pouco espessa? Quando a gente fala sobre uma pele masculina
quando a gente fala sobre uma pele de uma fisiculturista, por exemplo, ou até mesmo de mulheres que fazem algum tipo de reposição hormonal, nós estamos ali lidando com uma pele sim espessa. Pode ser que ela não responda adequadamente ao primeiro estímulo. Pode ser que você precise ali de 1, 2, 3 sessões de preparo. A gente não sabe, a gente precisa avaliar a espessura desse extrato córneo, entende? Por que, Grazi, que a gente avalia tanto a espessura desse extrato córneo? Para que então o seu princípio ativo ele consiga permear. Isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Tanto na área da cosmetologia quanto na questão dos peelings, né? A gente precisa ultrapassar essa barreira do extrato córneo para chegar no nosso alvo, na nossa célula-alvo, né? Como que a gente vai fazer isso? Sabendo trabalhar com essas primeiras camadas aqui da nossa pele, certo? Porque a nossa pele, se a gente for parar para pensar, é óbvio que ela foi desenvolvida para não deixar passar nada. A questão da pele é ela sofrer todo esse processo de renovação das camadas mais profundas aí para as mais superficiais, formando esse tecido coeso, preciso, né? Para não deixar passar nada, nem do meio interno para o meio externo e vice-versa. Então, o desafio da cosmetologia, o desafio dos peelings é justamente ultrapassar essa camada, certo? Buenas, como que a gente vai fazer isso sem inflamarmos esse tecido, né? Porque quando a gente fala sobre o ácido retinóico, que a gente analisou a fórmula aqui de Kligman, a gente não pode utilizar ele diariamente no skincare dessa paciente, porque senão ele não vai ser mais um benefício para essa pele, ele vai se tornar um agente agressor desse tecido. Tem como a gente trabalhar com ácido retinóico, tem como a gente trabalhar com ácido salicílico, com ácido glicólico, tem, gente, eu trabalho com esse tipo de ácido também, mas de uma forma estratégica nesse skincare e não para uso diário, certo? Então aqui você precisa, e aí quando a gente fala sobre isso também, sobre ácidos, né? Que tipo de ácidos essa paciente está utilizando? Qual é o pH dessa formulação? Qual é essa concentração? Qual é esse peso molecular? Quando a gente fala isso, parecem assuntos complexos, né? Nossa, pH, concentração, peso molecular, que bagunça, né? Que loucura tudo isso. Para as minhas alunas, eu sempre ensino elas de uma forma muito, mas muito didática e prática delas entenderem, porque isso aqui é o que vai comandar boa parte aí dos seus resultados e da aplicação tanto de cosméticos quanto dos peelings. Se a gente pegar, por exemplo, o nosso ácido glicólico, que por muito tempo, aí se a gente pegar uns 2 anos atrás, meu Deus, o que era o ácido glicólico? Era ácido glicólico para tudo, né? Nas farmácias, era ácido glicólico. Meu Deus, as pessoas só não bebiam o ácido glicólico, agora todo o resto ele estava presente ali. Só que o que a gente precisa pensar? Qual era o pH que está esse ácido glicólico? Se esse ácido glicólico, por mais que ele esteja numa concentração de 10%, se ele estiver num pH entre 5 e 5,5, ele já não tem mais uma ação queratolítica, ele já tem uma ação hidratante, então ele não está servindo de fato para diminuir o espessamento do meu extrato córneo. Que diacho ele está fazendo ali? Ah, mas ele está fazendo uma ação hidratante, mas a gente não tem outros princípios ativos muito mais eficazes que o ácido glicólico para hidratação? A gente tem, né? Então é isso que a gente precisa analisar. Qual é a ação que nós precisamos ali? Quais são os princípios ativos que você vai escolher? Qual é o pH, qual é a concentração e entender sobre pK, peso molecular e etc. Entende? E quando a gente fala sobre preparo da pele, quem é minha aluna aí já sabe que eu falo isso há muito tempo. Não é nem minha aluna, é minha seguidora, porque eu vivo falando sobre isso. Não é o resultado de um peeling, ele não se mede pelo seu potencial de descamação, nem aqui, nenhum lugar no mundo, certo? O que vai definir a qualidade do seu peeling é exatamente esses 3 pilares que eu estou falando para vocês. O preparo que você fez nessa pele, a aplicação do peeling em si e o pós desse tratamento, certo? E aí, quando a gente está falando sobre o preparo aqui, o que vocês falaram aqui? Ainda vejo muito, sim, ácido glicólico é o clássico, né? E caso for incluído nanoretinol a 5% no skincare com pH 5, Rafa, pH 5, esse retinóico ele não vai estar tendo essa ação queratolítica que você deseja. Para que esse retinol ele possa estar sendo um agente queratolítico aí, você tem que trabalhar ele com um pH levemente ácido. Então, você vai trabalhar ele na faixa de 3,5, 4, mas eu não recomendo
esse ponto que eu ia entrar. Eu não recomendo renovadores, por mais suave que ele seja, para uso diário. A pele ela não precisa disso, gente. O nosso organismo ele é 100%. Ele é muito tecnológico, ele é muito inteligente. Você não precisa ficar toda hora falando para ele dando informações, a mesma informação para ele. Uma vez que você deu uma informação, você precisa esperar o tempo daquele organismo responder, não é imediato. Não é uma entrevista de pergunta e resposta, né? Que nem aqueles vídeos que o Silvio e eu postamos no Instagram. Ele pergunta e eu respondo. A pele não é assim. Você precisa dar o estímulo e dar o tempo daquela pele responder aquele estímulo. Por que existem muitas peles sensibilizadas, descamativas, escamosas, né? Com inflamação, com hiperpigmentações? Porque as pessoas estão diariamente pedindo para que aquela pele responda e não estão dando o tempo daquela pele responder. Então a gente pode sim trabalhar com o nanoretinol, gosto muito do... agora, essa semana inclusive eu estava falando com a farmacêutica sobre um novo, depois eu coloco na nossa comunidade lá para vocês, mas eu gosto muito. Só que são estímulos de uma vez na semana, 2 vezes na semana que você vai colocar. Pegou uma pele mais madura, né? Que realmente está com muita flacidez, com linhas ali já, e que você precisa realmente dar um estímulo ali, você pode trabalhar até 3 vezes na semana. Pegou uma pele muito inflamada, com acne, etc. Então, existem estratégias para que a gente consiga utilizar esses princípios ativos, entende? Mas não para uso diário. O melhor dos princípios ativos, o mais suave que tenha, por exemplo, eu uso muito o Verochic, né? Sou fã do Verochic, eu acredito que ele traga um processo de renovação aí suave, incrível para a pele. Você pode combinar ele com um clareador natural, você pode combinar ele aí com fatores de crescimento, enfim, né? Ele é super benéfico aí para a pele, eu amo trabalhar com ele. Mas ele também pode se tornar um vilão se você não souber trabalhar com ele, né? Não se trabalha com o Verochic para uso diário aí na pele. Tudo é a forma como você coloca. Não existe aquela coisa no mundo da medicação, né? Que tudo é a dose. Tudo é a dose. Assim é na cosmetologia, gente. Assim, tanto a concentração, né? Quanto a questão do pH ali também. Você pode acabar com uma pele. E isso é o que eu vejo muito. Às vezes as pessoas dizem, eu trabalho com peeling superficial. Beleza, eu também trabalho com peeling superficial. Mas aí você vai ver o que a pessoa está fazendo na pele. Muitas vezes ela está fazendo um peeling médio e nem sabe. E nem sabe por quê? Porque ela não entendeu sobre pH e sobre concentração. E é isso que eu falo para vocês. A gente precisa ter muito cuidado. O que nós estamos aprendendo? Por que eu bato tanto na tecla dos protocolos? Acho que eu nunca vou deixar de bater nessa tecla dos protocolos prontos e engessados aí, do passo a passo. Porque uma vez que você segue aquele protocolo, uma vez que você segue aquele passo a passo, você não entendeu o conceito. Então, se algo foge do esperado daquele protocolo, você não vai saber o que fazer. Então, você pegou lá a mesma pele, aplicou aquele protocolo, vamos supor, né? Pegou lá um homem, aplicou aquele protocolo, aí pegou uma senhorinha, aplicou aquele protocolo, pegou uma mulher mais jovem, aplicou aquele protocolo. É claro que aquelas peles vão responder de uma forma completamente diferente. Se você não souber o que fazer a partir dali, é porque você não entendeu o conceito básico, você está seguindo um passo a passo e esse é o perigo. Por que muitas pessoas optam pelo protocolo? A gente refletiu sobre isso esse final de semana, né? O Silvio assim, tá, Grazi, mas tu tenta explicar para elas os conceitos, os pilares básicos, né? Ele me questionou sobre isso. Tu não acha que às vezes tu tá indo pelo caminho mais difícil? Eu falei assim, não. Eu estou indo pelo caminho que vai dar mais segurança para elas, que elas nunca vão errar. Por quê? O caminho do protocolo pronto, né, engessado, é um falso sentimento de segurança. Então assim, eu tenho esse protocolo aqui, com esse protocolo eu tenho mais segurança. Não, amor, muito pelo contrário, porque se algo fugiu daquilo ali, você está completamente perdida, você não sabe o que você está fazendo. A partir do momento que você entendeu o conceito básico, que é o que eu passo para vocês aqui, nada vai te pegar, porque você está preparada para lidar com o que vem a seguir. Você sabe exatamente o que você está fazendo, você sabe exatamente o que você está
preconizando naquele tratamento, onde você está agindo, por que que você está agindo e o que que você vai fazer no pós. Então, por que que acontecem as intercorrências? Porque as pessoas perdem a mão, simplesmente aplicam alguma coisa na pele e não sabem o que vem logo a seguir. Não sabem aquele, primeiro de tudo, né? Colocam os peelings tudo como peelings. Não, existem famílias, e isso você sabe, né? Cada tipo de peeling tem um tipo de comportamento, tem um pH, tem um pK, tem incompatibilidades, tanto do pós-imediato quanto do pós-tardio. Então, muitas vezes a pessoa não sabe o que ela está fazendo ali. E aí vem esse tanto de coisa errada que a gente vê por aí. Então, não, né? O que eu faço respondendo a pergunta do Silvio e respondendo aqui para vocês, não, esse é o caminho mais fácil. Esse é o que vai te trazer uma segurança real, né? Não o passo a passo, protocolo pronto e engessado que vocês aprendem aí. Quando vai abrir as vagas? As meninas perguntando aqui. Eu não sei do que vocês estão falando, tá bom? Eu não sei do que vocês estão falando, tá? Deixa eu ver as outras perguntas aqui. Tá, do retinol já falamos aqui. Ácido retinóico a 5% é exclusivo para peeling, não pode ser usado todos os dias. Bruna, exatamente, tá? Mas, infelizmente, já peguei muitas formulações aí, eu faço muitas análises de skincare, né? Então, já peguei muitas formulações aí de pacientes utilizando ácido retinóico nessa concentração para uso diário, tá? É bem comum, mais comum do que a gente possa imaginar, tá bom? Baquixiol, né? Não seria isso, é o retinol like. Sim, gosto muito dele também. É uma opção para uso diário e preparação da pele. Gosto bastante. Tem um nome diferente desse. Será que não era esse que eu tava tentando lembrar? Pera aí. Eu gosto de procurar aqui para vocês. Bacuchiol, exatamente. É esse aí, tá bom? Pode ser utilizado sim. Ainda assim, eu não gosto de utilizar ele para uso diário. Eu não gosto de usar retinoides de forma geral para uso diário, tá? Eu gosto de dar o estímulo e esperar a pele responder. Dar o estímulo e espera a pele responder, tá? No máximo, eu faço essa recomendação aí de 2 a peles muito maduras até 3 vezes na semana, ou peles muito inflamadas, acneicas também até 3 vezes na semana, dando os intervalos ali, tá? E aí existem algumas estratégias de aplicação de intercalados, né? O uso intercalado, então usa um dia sim, um dia não, uma noite sim, uma noite não, ou 3 noites seguidas, né? A depender do grau de inflamação que nós estamos trabalhando ali. Enfim, protocolos, né? Daí vem muita coisa por isso. Ó, a Ale falando aqui, ó, concordo, já passei por isso. Todo mundo já passou por isso em alguma fase da caixa. Deixa eu cuidar o horário aqui, gente, não posso me atrasar. Porque vocês sabem que segunda-feira eu tenho aula. Estou terminando a minha segunda graduação em farmácia e, né, em breve uma farmacêutica aqui pra vocês. Mas bora lá. A Ale colocou aqui, concordo, já passei muito por isso. Todas as profissionais já passaram por isso, gente. Porque a primeira coisa que, quando a gente sai de uma graduação, a gente busca é a segurança. Nós queremos uma segurança. Então, automaticamente, quando alguém te diz assim, olha, vem cá, eu tenho um protocolo que é só seguir esse passo a passo aqui e você vai ter esse resultado aqui. Só que isso é uma falsa segurança, porque nem sempre você vai ter aquele resultado ali, porque nós estamos lidando com organismos individuais. Cada pele vai responder de uma forma, né? Então é uma falsa segurança. Buenas. Também estou ansiosa para saber sobre as vagas. Eu não sei do que vocês estão falando. Eu simplesmente não sei do que vocês estão falando, tá bom? Maravilhosas. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada pra vocês aqui, ó. Então, nós falamos aí sobre o preparo dessa... sobre os intervalos aqui, tá? É importante nós falarmos aí pra vocês, tá? Intervalos. Vai depender, né? O que eu, Grazi, faço... A Ale colocou ali, ó, falsa segurança, porque se dá, né, não sabe o que fazer. Exatamente. Ó, as meninas da equipe ali, ninguém sabe nada do que vocês estão falando, tá bom? Sobre os intervalos, o que eu, Grazi, gosto de fazer, e aqui depende, né? Por exemplo, a gente pegou uma pele mais espessa, então a gente vai precisar de 2 a 3 sessões de preparo dessa pele ali, certo? Certo. Se você está disposta e a paciente também está disposta a ir aí no seu consultório uma vez por semana, uma vez a cada 10, 15 dias, ótimo. Agora, o que eu, Grazi, gosto de fazer para acelerar esse processo aí
e acelerar o processo como um todo, tá? Principalmente do tratamento, de resultado, porque eu entendo que, como negócio, a gente precisa, quanto mais aquela paciente está dentro do nosso negócio, quanto mais aquela paciente percorrer, né, a nossa escala de procedimentos, a nossa escada de procedimentos aí, melhor, né, para o faturamento do nosso negócio, mas eu também entendo que quanto mais você acelerar esse processo de resultado, mais chance dessa paciente indicar, aumentar o processo aí da sua agenda, enfim, né, que a gente entra numa parte bem comercial. Mas, sobre os intervalos, o que eu, Grazi, gosto de fazer? Eu gosto de aplicar a primeira sessão de preparo da pele, e aí aqui eu tenho vários segredos aí que inclusive eu já compartilhei em aulas ao vivo aí com algumas alunas, né? Gosto de aplicar o primeiro procedimento e trabalhar o skincare dessa paciente com uma máscara de manutenção. Aquela máscara de manutenção vai depender quantas vezes da semana ela vai aplicar, mas ali em 10, 15 dias eu já tenho uma pele super preparada para receber um próximo passo, um próximo procedimento, um estímulo de peeling, daqui a pouco um microagulhamento, enfim, né? A gente entra em protocolos aí. Mas sabendo fazer o preparo dessa pele é uma sessão. Eu mostrei isso ao vivo para as alunas. É uma sessão. Sabendo trabalhar o skincare daquela paciente é uma sessão em consultório. Trabalho o skincare daquela paciente 10, 15 dias, primeira sessão de peeling. Inclusive, tem no meu feed aquele resultado da nossa paciente modelo que nós estávamos, nós aplicamos 2 sessões nela de controle de melasma. Olha aquele resultado que tá no meu feed, incrível. O que a gente fez ali? Preparo da pele, ajuste de skincare, aplicação de peeling. Perfeito, tá pronta. Aí já entrega um resultado incrível. Claro que ela ainda está em tratamento, mas já é um resultado super impactante aí. Então, sobre os intervalos, depende das estratégias que você for adotar. Eu sempre prefiro fazer dessa forma. Aplica uma sessão e trabalha o skincare dessa paciente. E, obviamente, para isso você precisa saber trabalhar esse skincare aí, tá? Sobre finalizações, né? Aqui a gente também tem... E aí, o que define os intervalos? A maneira como você finalizou aquele tratamento. Isso conta muito. O tipo de estímulo que você deu para aquela pele e o tipo de finalização que você trouxe ali. Você vai causar um processo inflamatório, que é aquela descamação intensa. O quanto que você vai causar dessa descamação? É uma descamação leve, moderada, intensa? Isso também vai definir o tipo de intervalo. Então, vamos supor que você optou por finalizar aquele preparo da pele com um ácido retinóico. Aqui, com concentração está esse ácido retinóico. Por quanto tempo você vai deixar esse ácido retinóico? Porque o ácido retinóico ele é tempo dependente. Por exemplo, o ácido pirúvico ele é tempo minuto dependente. Então, quanto tempo você vai deixar aquele ácido retinóico na pele da paciente, né? Isso vai definir o grau de descamação. Você não vai poder, por exemplo, pedir para que essa paciente volte em uma semana para você aplicar mais uma sessão em cima de uma pele que ainda não foi totalmente reparada, entende? Então, os intervalos, eles vão depender do tipo de peeling que você está aplicando e do grau de inflamação que você causou aí também, certo? Buenas, tá entregue para vocês aqui esse nosso papo sobre pré-peeling. Eu acho que vocês puderam compreender, e eu já vi muito por aí profissionais falando, é só avaliar a espessura. Não é, né? Existe um grau de responsabilidade e eu debato muito isso com a minha equipe, sabe? Porque a gente vê assim, e isso é uma coisa que, nossa, é um dos maiores debates que eu tenho com a minha equipe, é isso, né? Eles sempre falam, Grazi, tu precisa simplificar o vocabulário, né? Trazer essas profissionais mais próximas aqui desses procedimentos. Só que, gente, primeiro de tudo, quando a gente fala sobre saúde estética, nós não estamos brincando, né? Afinal de contas, nós estamos lidando com o maior órgão do corpo humano. Existe aqui um grau de risco, existe aqui uma responsabilidade. Nós não estamos aqui brincando, certo? Nós não estamos aqui, eu não passo formulações para você, estamos aqui brincando de formulação, estamos aqui brincando de cosmetologia. Não, existe uma seriedade por trás. Existe um trabalho que precisa ser respeitado. Existe o seu nome, é o seu nome de profissional que está em jogo e é a saúde daquele paciente que está em jogo. Então, por mais que eu traga de forma para vocês aqui e tente trazer de uma forma didática, muitas vezes de forma lúdica, brincando aqui com vocês, né, com os conteúdos, para que aumente o nível de consciência de vocês,
Existe um grau de responsabilidade que ele precisa ser respeitado. E quando a gente fala sobre isso, eu não vou conseguir reduzir a cobrança que eu faço em cima de vocês. Porque isso é uma questão, né? Quando eu falo, olha, a gente tá falando sobre peeling, né? Aqui a gente pode acabar com uma pele, como a gente pode trazer um resultado incrível. Eu não tô falando isso para você ter medo, eu tô falando isso para você ter responsabilidade. E não esperem menos de mim quando o assunto for cobrar responsabilidade profissional de vocês. Porque eu sei que vocês têm capacidade para isso. Eu sei que vocês têm muito mais capacidade do que seguir um simples protocolo de passo a passo. Pelo amor de Deus, vocês não estudaram para isso. Vocês não estudaram uma pós-graduação, vocês não são pós-graduadas, porque grande parte das nossas pesquisas aí, mais de 60% das profissionais são pós-graduados. Você não fez uma pós-graduação, amor, para seguir um passo a passo. Eu exijo que você tenha esse grau de comprometimento com você mesma. Então não esperem de mim menos do que isso. Cobrança profissional, que é o que eu vou fazer com você. Então, o que depender de mim, estou sim junto com vocês aqui para trazer as explicações de forma totalmente didática para que vocês entendam o que eu estou falando. Mas eu vou cobrar, obviamente, de vocês responsabilidade, porque nós estamos lidando aí com o maior órgão do corpo humano e somos profissionais capacitadas para isso, tá bom? As meninas aqui, por que não pode falar quando vai abrir as vagas? Eu não sei do que vocês estão falando, juro. A Regina maravilhosa, que é uma profissional destaque, colocando aqui, ó, se no café está sendo assim, com essa quantidade de informações preciosas, imaginem depois. Eu não sei, eu juro que eu não sei o que vocês estão falando. Maravilhosas, tá bom? Eu falo isso pra vocês, primeiro porque eu admiro a nossa área como um todo, né? Porque trabalhar com cosmetologia, gente, trabalhar com peeling não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer um. A pessoa tem que ter bala na agulha pra fazer ali. E eu sei que vocês têm, né? Então eu vou exigir sim responsabilidade e conhecimento técnico de vocês aí, tá bom? Assim como eu exijo de mim mesma, né? Eu vou exigir de vocês, tá bom? Grazi, fala sobre o ativo sangue de dragão, o Dragons. Eu simplesmente amo o Dragons, né? Eu não trouxe sugestões de princípios ativos para vocês aqui, vai ser assunto no nosso próximo café, inclusive. Mas eu sou fã do Dragons, trago ele para tudo, né? Regeneração principalmente. Gosto muito de trabalhar com ele, principalmente para processos regenerativos de cicatrização dessa pele. Inclusive, eu coloquei para vocês no meu feed uma sugestão de gloss labial. Gosto muito de trabalhar com ele para gloss, porque ele trabalha muito aquelas fissuras, sabe? Fissuras do lábio ressecado. Ele traz um processo regenerativo incrível e muito rápido para a pele. Gosto muito de combinar ele com óleo de copaíba. Nossa, processo de cicatrização de Dragons e copaíba vocês nunca viram, juro para vocês. É incrível. Menos de 2, 3 dias vocês têm um processo cicatricial surreal aí, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Anne, é verdade, somos muito boas e precisamos ter confiança e mostrar o nosso conhecimento. É sobre isso, né? É sobre se encarar como profissional, né? E se exigir mais. Eu acho que, claro, a gente tem um grau de exigência já bem intenso com nós mesmas, né? Mas você não fez aí uma graduação, uma pós-graduação para que alguém chegue para você e te entregue uma folha e diga o seguinte, ó, você vai seguir esse passo a passo aqui para você ter sucesso na área. Não, né, amor? Você com certeza tem muito, mas muito mais capacidade do que isso e eu confio plenamente nisso, né? Você não precisa de um protocolo fechado ou de um passo a passo. Você é mais do que isso, com certeza. Andressa, maravilhosa. Grazi é maravilhosa demais. Obrigada por tanta informação. Amores da minha vida, que vocês tenham aí uma segunda-feira abençoada, iluminada, muito próspera, que os bons anjos aí, mestres de luz ancecionados, coloquem a mão sobre vocês, sobre o negócio de vocês e que seja uma semana iluminada e abençoada. Que vocês possam estar cada vez mais próximas aí dos objetivos de vocês, dos sonhos de vocês e que todo e qualquer conhecimento que chegue até vocês chegue para agregar e evoluir, tá bom? Amo vocês, amo estar aqui. Nosso próximo café na próxima segunda-feira às 7h30. Se você perdeu algum episódio, você consegue assistir aí pelo YouTube. Então aproveita e já se inscreve no nosso canal. Deixa like nos vídeos do YouTube, porque isso ajuda muito nos nossos conteúdos aí. E também você consegue escutar aí pelo Spotify, tá bom?
Amo vocês e até o próximo café. Beijo!